Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui mais uma vez para começarmos a nossa semana estudando a lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos da Palavra de Deus, porque a gente está numa série toda especial aqui sobre o livro de Hebreus. A gente já está no antepenúltimo episódio, só vai ter mais 2 episódios aqui depois desse, e aí depois a gente vai começar uma nova série de estudos em um outro livro da Bíblia. Beleza? Então, a gente vai agora dar sequência a esse nosso estudo no episódio de número 11, que se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá? A gente já está indo aí para o finalzinho do livro de Hebreus. E antes da gente começar o nosso estudo, eu quero lembrar você e te pedir encarecidamente que você curta o nosso vídeo, né? Não custa nada, tá logo aí embaixo, clica no joinha. Se for possível, você compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal e puder se inscrever também vai ser legal. E se você puder, comente no nosso vídeo, né? Algo que você achou da lição, alguma dúvida que você tiver, um simplesmente joinha, um amém, enfim, algo para poder aí manter o volume de relevância do vídeo, para esse vídeo poder aparecer para outras pessoas também e levar essa mensagem para aquelas pessoas que precisam ouvir e estudar a palavra de Deus. Beleza? Eu conto com a sua ajuda, vai ser de grande valia. E vamos então para o nosso estudo, lição de número 11, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso verso de hoje, nosso verso-chave é: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Então essa lição, o episódio dessa semana, vai justamente explorar o que é a fé e como ela é obtida através dos exemplos do passado que a Bíblia dá pra gente, e especialmente e centralmente através do exemplo de Jesus, o fundador e consumador, o autor e consumador da nossa fé, como o verso de hoje nos diz. Tá certo? Então, primeiro ponto aqui da nossa lição é que a justiça, essa justiça de fidelidade em Deus, envolve de fato a perseverança. E aí a lição, comentando Hebreus capítulo 10, verso 36 a 39, ela explica pra gente como a perseverança, na verdade, é uma característica necessária do povo de Deus no tempo do fim. Porque sem a perseverança, as pessoas, né, os crentes ali, o remanescente, ele não vai poder receber as promessas feitas por Deus. Por quê? Porque ele não vai perseverar, ele não vai se manter fiel até o fim, a ponto de que essas promessas sejam de fato finalmente cumpridas. E existe uma diferença aqui, por quê? Porque enquanto a paciência, né, ser paciente, tem de fato uma conotação um pouco mais passiva, a perseverança de fato implica numa ação positiva, numa ação ativa. E esse sentimento, essa atitude positiva, ativa, é justamente o sentimento da qual o povo de Deus deve cultivar em si. Ele deve esperar na fé. O que isso significa? Significa que ele não vai ficar parado, ele vai agir mesmo diante daquilo que aparentemente não está acontecendo. Então a gente vai esperar na fé, a gente vai esperar ativamente, perseverando, para que a gente não se canse de fazer o bem, né? Como Paulo diz lá em Gálatas 6, verso 9, e também segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. E é bastante assombroso na Bíblia como frequentemente essas passagens que se referem à paciência ou à perseverança do povo de Deus no tempo do fim, geralmente elas estão no contexto imediato de um comando ou de uma responsabilidade de fazer algo a respeito desse aparente atraso do Senhor. Né? O que isso significa? Significa que a gente deve agir mesmo que pareça que Deus ainda não está vindo, que ele está atrasado, porque de fato ele não está, né? Porque ele sabe exatamente a hora que ele vai vir. Então, diante desse aparente atraso, a gente continua agindo, a gente continua pregando o evangelho, a gente continua servindo as pessoas, a nossa comunidade de fé, as pessoas ao nosso redor, o nosso vizinho, enfim, a nossa família, os nossos conhecidos, aquelas pessoas que necessitam da gente, a gente continua servindo, a gente continua pregando o evangelho, porque a gente está aguardando firmemente na perseverança que um dia esse Jesus vai voltar. Então, a fim de destruir o pecado e seus resultados, Deus de fato colocou ao nosso poder, à nossa disposição, através de fato da cooperação com Ele, o justamente pôr um fim a esta cena de miséria. A promessa que nos é feita é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então vai chegar o fim. Quando o caráter de serviço, de entrega, de humildade, de disposição em servir de Cristo for perfeitamente reproduzido no seu povo, aí então ele vai vir reivindicá-los
como os seus, né? Então é nosso privilégio não apenas aguardar, ficar lá esperando pacientemente, mas de fato trabalhar ativamente na perseverança para apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não de falar assim, Jesus, vem logo, mas de fato trabalhar na pregação desse evangelho do reino. Se todos aqueles que professam o nome de Jesus começarem a dar frutos para a sua glória, então muito mais rapidamente todo mundo vai ser semeado com a semente do evangelho. E aí rapidamente a última grande colheita vai ser amadurecida e Cristo então virá para poder colher o seu grão precioso, colher aqueles que darão sequência aí ao seu plano daquele que veio como as primícias, né, da ressurreição. Então Deus irá finalizar a sua obra de colheita e trazer-nos para a sua presença, recolher-nos, colher-nos mais uma vez para estarmos com Ele. Então nós temos esse privilégio pela perseverança, continuarmos na pregação do Evangelho, apressarmos a sua vinda, de fato cooperando com a sua obra de pregação e de serviço a todo mundo. Ponto de número 2 é que as pessoas justas, elas agem de acordo com a sua fé. E é muito bonito porque Hebreus 11 já abre pra gente, né, com aquele verso famoso, aquela breve definição da fé que todo mundo conhece, né? A fé é o quê? É a substância, a certeza das coisas que se esperam, das coisas esperadas e a evidência, a prova concreta das coisas que não são vistas. Isso já está ali logo no primeiro verso. E aí, para poder demonstrar o que de fato essa explicação significa, o restante do capítulo vai proceder com uma lista enorme de exemplos de pessoas justas que puseram essa fé em ação, né? Enoque, Abel, Noé, tantos outros listados. Só que Abraão acaba sendo de fato uma peça central nesse catálogo de exemplos. Por quê? Porque Paulo quer mostrar, dentro dessas pessoas que viveram pela fé, que o último ato de fé de Abraão é especialmente muito instrutivo a respeito do que é de fato a verdadeira natureza da fé. Por quê? Porque a resposta de Abraão à ordem de Deus de sacrificar Isaque demonstra que a fé não é meramente agir antes de ver uma promessa cumprida, mas é agir justamente quando você nem mesmo entende como uma promessa vai ser cumprida, ou como ela pode mesmo ser cumprida. Abraão de fato dá esse passo de fé, confiando naquele que um dia viria para cumprir a promessa em definitivo, mesmo que ele não pudesse enxergar isso. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, que essa descrição da fé é tipo assim, não, eu sei que eu vou ter um emprego mesmo embora eu não vá ter esse emprego. E talvez a gente possa derivar secundariamente essas aplicações, mas de fato a fé é a certeza de que Cristo está resolvendo a questão que lhe foi prometida lá atrás para Adão e Eva. Resolver a questão do pecado no mundo. Então todos esses personagens da galeria da fé, embora eles não vissem Jesus vindo ao mundo, morrendo e ressuscitando e trabalhando em nosso favor, eles creram na promessa do descendente. Eles creem em algo que eles mesmos nem sequer ainda compreendiam totalmente. Eles vislumbravam por meio de símbolos, de sombras, de promessas, mas ainda não viam plenamente. Mas pela fé, eles tinham a certeza de que isso seria cumprido. Moisés mesmo é outro exemplo muito proeminente dessa obediência fiel. A grandeza de Moisés é que ele foi justamente capaz de ver além das promessas do rei do Egito e olhar para o invisível, ver as promessas de Deus acontecendo. E também a gente tem um outro destaque especial para Raabe. Ela é listada como um exemplo daqueles que obedecem mesmo sem ter uma experiência no poder milagroso de Deus. Raabe foi um bom exemplo para a audiência de Hebreus. Por quê? Porque ela não ouviu Jesus pregar, ela não viu Jesus fazer milagres, ela não viu os milagres, ela só ouviu de fato as histórias. E para nós também, que vivemos no tempo do fim, a gente não viu Jesus, a gente não viu o milagre da ressurreição, a gente não viu aquelas coisas, os milagres, os ensinamentos de Jesus, a gente apenas recebeu isso pela fé. Mas assim como Raabe, a gente pode continuar desenvolvendo essa fé baseado naquilo que vem pelo ouvir, ou seja, ouvir a palavra de Deus, como Paulo fala lá em Romanos. Então essa obediência sem ver, a obediência que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é aquilo que Cristo de fato deseja de nós, né? Então, Hebreus vai mostrar essa galeria de testemunhas que são coroadas lá no final por causa de Cristo, e o autor de Hebreus ele fala, rodeados então por essa grande nuvem de testemunhas, prossigamos para o alvo que está determinado para nós. Ou seja, por essa força, a gente pega meio que o vácuo de fé, que esse, sabe quando o carro de Fórmula 1 ele encosta atrás do outro carro para pegar o vácuo e poder ultrapassar, a gente vai no vácuo da fé desses homens e a nossa fé também é desenvolvida e a gente prossegue rumo ao alvo que está destinado para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse Cristo que o livro de Hebreus consistentemente mostra como o foco da nossa salvação, o autor de fato da nossa fé. Ponto de número 3, nós podemos viver vitoriosamente pela fé
em Cristo Jesus. Jesus é de fato o autor da nossa fé, no sentido de que ele viveu uma vida perfeita, uma vida de fidelidade, com a sua própria experiência, né? Com a sua vida de fé, mostrando esse exemplo a ser seguido para todos nós. Jesus é de fato o ponto principal de toda a galeria de Hebreus. Ele é aquele que embasa a fé de todos eles e é aquele que lá no final conclui a fé de todos eles. Isso é muito bonito, porque esse Jesus de fato é toda a base, é toda a substância da fé de todos esses personagens, né? Todos eles só têm fé por causa desse Jesus e ele também é o grande motivo da nossa fé. E aí, diante dessa galeria de testemunhos que é centralizada em Jesus, a gente pode prosseguir com a fé no Filho de Deus, seguindo esse exemplo que ele nos deixou. Jesus é o autor e aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. Isso significa que Jesus é aquele que torna a nossa fé possível e é o grande exemplo que encarna perfeitamente o que é uma vida de fé em Deus. Com Jesus, a fé de fato atinge a expressão máxima e perfeita que alguém pode vislumbrar. Né? Cristo é aquele que dependeu completamente do seu Pai. Pai, seja feita a tua vontade, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu vou viver essa vida confiando plenamente em Cristo Jesus. Mesmo em face da própria morte, Jesus confia plenamente de que Deus é capaz de sustentá-lo. Né? Jesus é também o consumador ou aperfeiçoador da nossa fé, no sentido de que ele é, pelo Espírito Santo, aquele que é capaz de fazer a sua vida em nós, de viver a sua vida dentro de nós, como você vê lá em João 14:17, 15, 4 e 5, em Romanos 8, 9 a 11, 1 Coríntios 6, 19, enfim, tantos versos que mostram como Jesus, pelo Espírito de Deus, deseja morar em nós para continuar aperfeiçoando a nossa fé, levando isso para a prática, para vivermos em fidelidade a Deus, assim como ele de fato viveu. Jesus é a razão pela qual nós temos fé. Sendo um com Deus, ele é aquele que expressou a fidelidade divina para conosco. O Senhor nunca desistiu de seus esforços para nos salvar. E é justamente por isso que nós alcançaremos essa recompensa no final, se nós não desistirmos, se nós perseverarmos até o fim. Jesus correu com paciência e permaneceu fiel mesmo quando nós mesmos éramos infiéis. A nossa fé é simplesmente uma resposta à fé que ele desenvolveu, a sua fidelidade. O testemunho de Jesus é a fidelidade dele no Pai e nós podemos perseverar como remanescentes se mantivermos essa mesma fé que ele deseja autorar e aperfeiçoar dentro de nós. Então, para concluir, a gente precisa entender que pela fé nós nos tornamos de Cristo Jesus e também pela fé nós devemos continuar crescendo nele, tanto dando quanto recebendo. O que isso significa? Que nós devemos dar tudo a ele, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso serviço, doar-se a ele para obedecer a todas as suas exigências e comandos. E ao mesmo tempo a gente deve receber Cristo, a plenitude de toda a bênção, para que ele permaneça no nosso coração, para ser a nossa força, a nossa retidão e o nosso eterno ajudante, disponível para nós ao lado do trono do Pai para continuar aperfeiçoando a nossa fé até o fim dessa jornada, dessa carreira, dessa corrida que nos está reservada. Assim como ele concluiu, ele quer concluir também essa obra em nós. Então a nossa fé vai ser aperfeiçoada quando mirarmos e olharmos firmemente para Cristo Jesus, né? Esse ser que centraliza a fé de todos esses homens que viveram lá no passado e que foram fiéis, mesmo com todos os erros, com todos os tropeços, eles permaneceram com fé naquilo que eles ainda não podiam ver. E por mais que a gente não possa ver Jesus, porque a gente não viveu lá atrás, a gente olhando agora para trás, a gente permanece na fé, olhando para a cruz e seguindo a nossa jornada, mesmo diante de todas as dificuldades, de tantas perseguições, né? A gente permanece fiel. Por quê? Porque Jesus é aquele que opera em nós e permanece em nós o tempo todo, garantindo a força da fé que ele um dia instalou em nós, para que um dia a gente possa concluir essa jornada fielmente, perseverando como remanescente. Que Deus possa operar isso na sua vida e também na minha, e eu espero que você possa crescer durante essa semana estudando mais uma vez o livro de Hebreus, nesse capítulo 11, que é um capítulo fenomenal, maravilhoso, a definição da fé. Então, cresça na sua jornada de fé, olhando para o autor e consumador da sua fé. Tá bom? Não se esqueça de curtir e comentar o nosso vídeo aqui, e se puder, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem para a penúltima lição dessa série fantástica no livro de Hebreus. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaquerf@gmail.com, isaquerf@gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.